E começamos por fazer o exame dos nervos cranianos. Para o exame do primeiro nervo, o olfativo, realiza-se a prova dos cheiros, mas esta prova só em algumas circunstâncias se executa. E o exame neurológico de rotina começa de facto com o segundo nervo, o nervo óptico, que deve ser avaliado em 3 aspectos: os fundos dos olhos, a acuidade visual e os campos visuais. O exame dos fundos oculares, realizado por intermédio do oftalmoscópio, pode ser facilitado fazendo a dilatação prévia das pupilas com o midriático e deve ser feito em ambiente escurecido. Para o exame grosseiro da acuidade visual, pede-se ao doente que, com um e outro dos olhos alternadamente, indique o número de dedos da mão que o médico, que se coloca a várias distâncias, lhe mostra. Para o exame grosseiro dos campos visuais, também chamado por confrontação, o médico deve sentar-se à frente do doente, de modo a ficar com os seus olhos à mesma altura dos olhos do doente. Depois, médico e doente fecham um dos olhos, respectivamente o direito de um e o esquerdo do outro, e fixam-se com o outro olho. O médico desloca então objetos de diversos tamanhos no plano vertical, a meia distância que o separa do doente, de fora para dentro do seu próprio campo visual, indicando o doente quando vir o objeto entrar no seu campo visual. O exame é repetido para outro olho. Quando o doente dá boa colaboração, esta prova fornece indicações importantes acerca dos seus campos visuais. Vem a seguir o exame dos nervos oculomotores, que são o terceiro ou oculomotor comum, o quarto patético ou troclear e o sexto oculomotor externo ou abdutor. Nestes nervos devemos reparar sucessivamente em 3 aspectos: as pálpebras superiores, os movimentos oculares e as pupilas. Começamos por ver se há ou não ptose palpebral. Verificamos depois os movimentos oculares. No interrogatório, já perguntamos ao doente se ele notava diplopia. Pedimos agora ao doente que olhe para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E deste modo pomos à prova os movimentos oculares voluntários. Verificamos em seguida os movimentos oculares reflexos, fazendo o doente seguir com o olhar um objeto que deslocamos à frente dos seus olhos, para a direita e para a esquerda na horizontal, para cima e para baixo na linha média e verticalmente quando os olhos estão desviados para um e outro dos lados. Durante todo este exame, reparamos se há estrabismo ou nistagmo e perguntamos ao doente se, em alguma das posições do olhar, a visão é dupla. Observamos então as pupilas. Verificamos se as pupilas são iguais no seu diâmetro, se estão centradas, se o seu contorno é regular. Iluminamos em seguida um dos olhos e reparamos se essa pupila diminui de diâmetro e se acontece o mesmo com a outra pupila. Fazemos a mesma verificação iluminando o outro olho. Com esta manobra, estamos a avaliar os reflexos pupilares à luz, o direto e o consensual. Posto isto, pedimos ao doente que fixe o olhar em qualquer coisa distante para de seguida fixar um objeto que colocamos a cerca de 20 cm à frente do seu nariz e verificamos se com a convergência dos olhos as pupilas diminuem de diâmetro. É o reflexo à acomodação. O nervo seguinte é o trigêmeo, um nervo misto, sensitivo e motor. Começamos por verificar a sensibilidade dolorosa da face com pequenas picadas de alfinete, perguntando ao doente se sente as picadas e se as sente do mesmo modo em toda a área em que picamos, e que deve ser a área do trigêmeo. Tocamos depois as córneas do doente com um algodão moldado em bico para avaliarmos o reflexo córneo. Quando se toca a córnea de um lado, o doente deve fechar os 2 olhos. Temos que tocar com o algodão nas córneas e não nas pálpebras, pestanas ou conjuntivas. E devemos ter pedido ao doente para olhar para cima e para o lado oposto àquele por que se aproxima o algodão, porque senão o que o faz fechar os olhos não é o tocar do algodão,
mas à ameaça de um objeto que se aproxima dos olhos. Agora fazemos o exame do ramo motor do trigêmeo, o mastigador, que inerva os músculos da mastigação. Mandamos o doente cerrar os dentes com força e palpamos as massas dos músculos temporais e masséteres, comparando-as. Mandamos depois o doente abrir e fechar a boca e verificamos se, ao fazê-lo, há ou não desvio do queixo para qualquer dos lados. A seguir, depois de pedir ao doente para deixar a boca entreaberta com o maxilar inferior relaxado, percutimos o nosso dedo que colocamos sobre o seu queixo e estamos assim a examinar o reflexo masseterino. É a altura do exame do sétimo nervo facial, nervo que sobretudo inerva a musculatura da face, pedindo ao doente que execute movimentos de mímica facial, mostrar os dentes, fechar os olhos com força, enrugar a testa, projetar os lábios para fora como num beijo ou metê-los para dentro. Em algumas pessoas, os cutâneos do pescoço, que também são inervados pelo facial, tornam-se salientes quando elas mostram os dentes. Devemos reparar nesses músculos. É neste ponto que em certas situações podemos fazer o exame do gosto, já que o facial, pelo seu ramo sensitivo, o intermediário de Vriesberg, é um dos nervos desse sentido. De rotina não se faz este exame. Segue-se o oitavo nervo com os seus dois componentes, o coclear ou acústico e o vestibular. Para o acústico, fazemos o exame grosseiro da acuidade auditiva, produzindo pequenos ruídos de intensidades variáveis, dirigidos ora para um, ora para o outro dos ouvidos. Perguntar ao doente, que deve estar com os olhos fechados, se ouve e o que ouve quando roçamos o indicador e o polegar junto dos seus ouvidos, é um bom processo de fazer esta prova grosseira. O exame do vestibular consiste em ver se há nistagmo, o que já fizemos ao estudar os oculomotores, e em realizar as provas dos braços estendidos e do equilíbrio que veremos adiante. Avaliamos agora o nono e o 10º nervos, respectivamente glossofaríngeo e pneumogástrico. No interrogatório, já perguntamos ao doente se tinha dificuldade na deglutição. E durante a entrevista, tivemos a oportunidade de verificar a fonação e a articulação verbal do doente. Nesta altura, pedimos ao doente que abra a boca e diga "ah". Vemos se eleva o palato e se o faz igualmente nas duas metades, sem inclinação da úvula. Examinamos em seguida o 11º nervo, o espinal, nervo exclusivamente motor, que inerva o esternocleidomastoideu e a porção superior do trapézio. Para isso, avaliamos a força que o doente tem para elevar os ombros, fletir o pescoço e rodar a cabeça. Por último, pedimos ao doente que deite a língua de fora para examinarmos o 12º